Chegamos aqui mais uma vez. Obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos trouxe a um tempo de aprendizado novamente, Pai. Nós estamos muito felizes com esse livro. Pai, quão tem sido impactante cada capítulo na nossa vida, Pai. E nós temos aprendido de forma didática aquilo que o Senhor quer ensinar, Pai. E é incrível como o Senhor fala através de tudo, Pai. E principalmente o Senhor comunica aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nesse tempo com este livro, Pai. Obrigada. Porque a nossa cabeça tem aberto, nós temos entendido a sua palavra, nós temos entendido aquilo que o Senhor está querendo de nós nesse tempo, e nós estamos muito felizes, Pai, porque o Senhor nos escolheu para isso, Pai, para esse propósito, para ter uma mente clara, uma mente que é tua, uma mente blindada pelo Senhor. Obrigada, Pai, que o Senhor possa nos conduzir nesse período que teremos aqui de live, que nós possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa tarde, um pedacinho mais, um degrauzinho mais da nossa caminhada com o Senhor, que nós consigamos construir, Pai. Blinda agora, Senhor, a nossa mente, a nossa família, a nossa casa, para que nós consigamos aprender e seguir naquilo que o Senhor quer aqui nesse estudo, Pai. E que depois as mulheres que também vão assistir, que elas possam ser abençoadas tanto quanto nós estamos sendo agora, Pai. Assim nós declaramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quer começar? Posso começar? Tá bom. Nós estamos agora na mentalidade de deserto número 4, né? Isso. No capítulo 19. E aí diz: não posso evitar, simplesmente sou viciado em resmungar, censurar e me queixar. Gente, como é forte isso. Porque se a gente for parar e pensar, isso é um grande defeito de mulher, né? A gente gosta muito de censurar, a gente resmunga muito e a gente automaticamente vai se queixando, né? E ela diz aqui: até que aprendamos a glorificar a Deus com nossas atitudes durante tempos difíceis, não seremos libertos. Então, é exatamente porque é muito fácil quando a gente está passando por tempos de calmaria, por tempos de bonança, a gente agradecer e a gente ficar, né, caladinho. Mas nos tempos difíceis é que é difícil a gente conseguir controlar isso que é muito, que a gente acha que é muito natural do ser humano, né? Quer resmungar, quer se queixar, quer arranjar pretextos para que a gente fique triste, para que a gente eh, tenha atitudes que não são condizentes com o cristão, né? A gente sempre busca isso. E aí a atitude de alguém deveria ser, a gente diz que a gente é forte, a gente diz que a gente consegue, a gente diz que Deus está no controle, mas na hora que a gente passa por algo que é muito pesado, que é muito doloroso, aí a gente começa a diminuir a nossa fé, ao invés da gente buscar mais, a gente começa a se queixar mais e buscar menos. A gente começa a achar que qualquer coisa vai piorar. Não, é só a gente orar, é só a gente buscar, é só a gente entregar. Mas não, a gente parece que cria uma cortina, uma fumaça, algo que vem mesmo para nos deixar a gente mais triste, mais complicada na situação, e a gente começa a sofrer. A gente, em vez de ter uma atitude de paciência, né, como ela diz, a gente ter paciência, porque a gente passa por momentos difíceis. É normal do ser humano. E aí, naquele momento que a gente está com dificuldade, a gente tem que ter paciência e saber assim, não, eu estou passando por uma fase. Deus está no controle, Deus está no comando. Eu gosto muito de usar isso, Deus está no controle, porque realmente a gente tem que entender nossa vida está no controle de Deus. Então, a gente tem que sempre entender, Deus está no controle. E aí ela fala, né, que Jesus é o nosso exemplo, porque Jesus passou por tudo que ele passou quando ele se fez homem aqui, que ele veio ao mundo, e tudo que ele passou, ele nunca murmurou, ele nunca se lamentou, ele nunca se fez de vítima.
Porque também nesse momento que a gente está sofrendo, que a gente está sentindo tudo isso, que a gente está passando por momentos difíceis, a gente também gosta muito de se vitimizar. Ai, coitadinha de mim. Ai, por que que isso está acontecendo comigo? Ai, ora por mim. Às vezes você não tem nem, sabe, você mesmo não tem a coragem de orar e você tem que pedir para as pessoas para orarem por você. Quando tá certo, é normal. É bom a gente, quando a gente está fraco, a gente se fortalecer com a oração de outras pessoas, mas a gente também tem que ter fortaleza dentro da gente, né? Então ela diz, Jesus sofreu gloriosamente, gente, porque ele sabia por que que ele estava sofrendo. Ele sabia quem era o pai dele. Quando a gente sabe quem é nosso pai, quando a gente sabe que a gente não está sozinha naquele momento que a gente está passando, por aquilo que a gente está passando, se a gente sabe que Deus está com a gente, se a gente sabe que aquilo é um momento que a gente está passando, é uma fase que a gente está passando, eu sempre brinco dizendo assim: eu não conheço ninguém que mora no deserto. Deserto não é morada, deserto é passagem. Só que não precisa a gente passar 40 anos, né? Sim. Eu queria falar de uma partezinha nesse primeiro texto que ela colocou ali, Hum, que fala assim: o foco desses versículos em 1 Pedro não é o sofrimento, mas a atitude que alguém deveria ter no sofrimento. As pessoas acham que Deus nos coloca no fogo, no sofrimento, porque Ele quer nos ver sofrer, né? Principalmente o não cristão. Já viu algum ateu debatendo com cristão? Eles usam justamente essa parte. exatamente. Eles sempre, pode ver, padrão. Eles sempre pegam, mas por que que Deus permite que você sofra? Que uma criança sofra? Que não sei quem sofra, que passe por isso, Ai, passe que por tenha aquilo. guerra no mundo, Que tem guerra no mundo. que tenha Sim. terremoto. Nossa, é sempre esse mesmo padrão de argumento, né? É, Mas o que eu penso? Eu penso que nós, infelizmente, vamos sofrer sim, muitas das vezes, a maioria delas por consequência daquilo que nós escolhemos, porque a gente acha que não, mas ao tempo todo nós estamos tomando escolhas na nossa vida, decisões que sim, vão nos levar a isso, né? E porque nós já iríamos sofrer, Deus usa o sofrimento ao nosso favor, porque Deus é tão perfeito que ele não desperdiça nada, que até o sofrimento ele usa a nosso favor, para tratar o nosso caráter, para ter um relacionamento com a gente, para nos aprofundar nesse relacionamento. Porque quantas de nós, se não todas nós, realmente nos achegamos mais a Deus quando a gente está naquele período de sofrimento? Aí você não tem preguiça de acordar 3 horas da manhã para clamar, aí a gente não tem preguiça de parar o que está fazendo para ter um momento de, sabe, de paz no meio daquele caos, que a gente larga tudo, vai para o quarto e a gente sabe que naquele momento ali a gente vai ter aquela paz que excede todo o entendimento. Porque esse relacionamento com Deus, esse momento com Deus é que vai nos dar essa paz, né? Então eu acho que assim, Deus realmente ele usa tudo que a gente está passando, inclusive o sofrimento para formar um caráter irrepreensível em nós. E quando a gente persiste nessa dor, nesse sofrimento, sem reclamar, aí a gente consegue aquilo que José conseguiu, que ela vai falar mais para frente, né? A sim. gente é elevado de cargo. Como que chama a palavra que fugiu aqui agora? Promovido. Promovido, isso mesmo. Aí nós somos promovidos. E eu creio também que Deus ele tem o prazer em honrar a nossa vida, em honrar aquilo que a Sim, gente passou e a gente venceu. Então, eu realmente vejo dessa forma como ela colocou aqui, que a atitude que a gente tem no sofrimento é realmente mostra aonde nós estamos firmados. Dependendo de como você passa por aquilo, por aquela dor, por aquela angústia, por aquele tratamento ali que está tendo, às vezes a pessoa te fez mal e você tem a possibilidade de revidar e você não revida e você age como Jesus, então ali mostra onde você realmente está firmado. Porque é muito fácil a gente no dia a dia mostrar uma falsa paz, uma falsa modéstia, um falso caráter, digamos assim, né? Eu quero ver no dia da prova, no dia da aflição. É você estar lá no meio do fogo com dor física ou com uma dor emocional que te levaria à morte.
mas você ainda assim está agradecendo a Deus, ainda assim você está conseguindo glorificar o nome de Deus no meio disso tudo, ainda assim você não está revidando como gostaria e como poderia fazer. Então, eu acho que realmente é isso que Deus espera de nós. Como a gente age no meio da dor? E é muito engraçado porque a gente, quando a gente começa a ler isso aqui, a gente entende do porquê que eles passaram 40 anos no deserto. Porque Deus Sim, tinha que moldar o coração. E aí a gente traz para a gente. Por que que tem certos desertos que eu demoro mais? Porque enquanto eu não aprender para que está servindo aquele deserto, eu vou ficar ali. Porque sim, ali eu preciso aprender, porque aí eu aprendo e eu não repito. Eu aprendo e sim, eu não vou precisar mais passar pelo deserto, pelo menos por aquela situação, por aquele motivo. Então, sim. assim, é um aprendizado. É você entender. Enquanto você não entende, então, quanto mais rápido você entender, mais Mais rápido rápido você você vai passar. sai. Eu tenho isso como lema da vida. Senhor, por favor, me mostra logo. As pessoas acham que é errado perguntar. É errado você questionar as decisões de Deus. O porquê você está ali. Porque Uhum. realmente você se coloca no lugar de Deus como se você estivesse fazendo algo diferente, como se você, né, fosse Deus. Aham. Mas eu acredito que é correto e que Deus, ele entende a gente quando a gente pergunta para que a gente está ali. Não por quê, mas para quê. É, eu vou conseguir tirar que lição disso aqui? O que que eu vou conseguir fazer com esse sofrimento que Deus está me permitindo passar? E, gente, é até estranho falar, mas a verdade é muito certo isso, né? Que Deus também vai permitir que a gente sofra e tem hora que ele vai nos ferir. Essa que é a Sim, verdade. Para que a gente realmente consiga para a gente crescer. crescer. Infelizmente, esse é o caminho do crescimento, a dor, o É. sofrimento, realmente passar por aquilo que a gente nem imaginaria que a gente poderia passar, mas ali Deus está com a gente, sustentando, e a gente consegue, porque é Ele quem nos sustenta. Ali a gente cria realmente uma dependência de Deus que em nenhum outro lugar da vida a gente conseguiria criar. E existe uma frase, né, não lembro de quem que era, que fala assim: no sofrimento você vai ter uma oportunidade de louvar a Deus como nenhum outro lugar da sua vida você vai conseguir louvar. E é verdade, porque a pessoa que consegue louvar a Deus, agradecer no meio de um luto, gente, pelo amor de Deus, e conseguir glorificar o nome de Deus em meio àquela dor, aquele é um lugar que você, se você conseguir fazer isso, em qualquer outro lugar da sua vida, você vai conseguir fazer também. Seja com dinheiro, sem dinheiro, seja em Paris, seja comendo um hot dog na esquina, em qualquer lugar você vai conseguir glorificar ele, porque se no sofrimento, no meio de uma dor tão grande como essa, você conseguir glorificar o nome dele, isso é demais, isso é realmente criar uma raiz em Deus, um relacionamento com ele que nada mais importa. E é fazer aquilo que Jesus fez, né? Porque as pessoas acham que não, mas Jesus estava aqui como homem. Era 100% Deus, mas também era 100% homem. E Por quando isso que ele... ele é nosso exemplo, né? Por isso que ele tem Exato. que ser nosso exemplo, A porque nossa régua é aquele alta. sofrimento dele foi como um homem, não Sim, foi como Deus. Então, exato. assim, até ela diz, né? Confiando em Deus. Ele passou por tudo gloriosamente e confiando em Deus. E é isso o exemplo que ele tem para a gente. É a gente confiar, independente de como estavam as coisas. Ele, independente de qualquer coisa, ele entregou a vida dele ali naquele momento por cada um de nós, mas ele confiou em que ele tinha que cumprir aquilo dali. E é Sim, isso que a gente às vezes tem que, como você falou, às vezes a gente vai passar por coisas muito difíceis, mas a gente tem que confiar em Deus que a gente precisa passar por aquilo dali. sim. Tem um propósito naquilo dali que a gente está passando, nem que seja um mosquito aqui na nossa frente. E aí ela diz assim, ó, devemos ser cartas vivas lidas por todos os homens. Gente, Sim. luzes iluminando brilhantemente em um mundo escuro. Gente, se a gente conseguir ser isso aqui, só um pouquinho, já tá bom Não, demais, não tá? com Cartas certeza. vivas, lidas por todos os homens, ou seja, a nossa vida ser exemplo para as pessoas, a nossa vida ser tão limpa que as pessoas olhem para a gente e digam, ali é cristã, Sim. ali realmente tem Jesus no coração dela. Tem um caráter irrepreensível, né? Exatamente. E luzes iluminando brilhantemente em um mundo escuro.
porque realmente a gente tem que ser luz, a gente não pode ser treva, né? A gente tem que ser luz. Então, é só isso que a gente tem que buscar. Tão pouco, né? Imagem e semelhança de Jesus. É difícil, mas é possível. Ele veio Mas é aqui para mostrar que possível. é possível, né? E gente, é a régua alta mesmo que Deus quer de nós. Não é pouco, não, é muito, porque foi o filho dele, né? Não foi qualquer pessoa que veio aqui e morreu por nós e mostrou tudo, foi o filho dele. Então, assim, nada melhor do que a gente ser parecido com aquele que nos mostrou que é possível, né? E ela colocou assim, ó, ensinamos nossos filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras. E isso serve para as pessoas que estão à nossa volta também. De que adianta a gente pregar, a gente falar coisas bonitas, a gente tentar mostrar com palavras de que a gente é, de que a gente faz, de que a gente pode, e aí chega um momento como esse, a gente não mostra em exemplo Só aquilo tem um que discurso, Jesus é. só tem um discurso. Exato. As suas atitudes não sustentam aquilo que as suas palavras dizem, né? Que vergonha seria para o evangelho, para Jesus, a gente agir de uma forma diferente, incoerente daquilo que a gente fala. Aí quando ela fala nessa próxima parte, que chamados à humildade, à submissão e à paciência, ela cita o exemplo da filha dela, né? Que o filho dela estava doente e ela foi levar, e ela era menor de idade, ela foi levar o irmão para o hospital porque a mãe e o pai não podiam ir. E lá no hospital era a 45 minutos de casa, quer dizer, ela se prontificou a levar o irmão, ela também tinha as atividades dela e ela teve que deixar de lado e levar o irmão, e quando ela chegou lá, barraram ela, disseram que não podia, e ela tinha ligado, e tinha explicado a situação e tinham dito que não tinha problema, e quando chegou lá, deu todo esse problema. O que mais me chamou a atenção aqui foi a Joyce falar assim, Deus ajudou a manter-se calma e amável. Gente, porque é tão difícil. É como a Ingrid estava dizendo, né? Quando a gente está bem, está tudo bem. Mas pisa no calo da gente. Será que na hora que pisa no calo a gente vai continuar mostrando ser cristão? Ser um seguidor de Jesus? Será que a gente vai ter a mesma atitude que Jesus teve ali com todos aqueles carrascos que maltrataram ele, açoitaram ele, cuspiram na cara dele, deram vinagre para ele beber e ele ficou calmo, bem, nada daquilo dali tirou a calma dele, tirou, sabe? A atitude dele foi tudo. Então, será que quando pisam no calo da gente, a gente vai ter uma atitude de calma, ser amável, paciente? Porque a filha dela foi exemplo. Tanto é que Sim. quando o pai dela chegou lá e levou os livros, e a moça, na mesma hora, reconheceu ele como o esposo da Joyce. Se a filha da Joyce não tivesse sido aquele exemplo, o que seria da Joyce? Dentro do hospital já iam dizer, olha, ela escreve livros maravilhosos, ela é uma pessoa que tem um discurso muito bonito, mas olha aí a filha, né? Com E a filha certeza. refletiria, né? Refletia o que é dentro da casa dela, a família dela, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, como você falou, o discurso é muito bonito, mas o dia a dia é o que a gente vai realmente mostrar quem a gente é, quem a gente Sim. realmente segue, quem é que a gente quer se espelhar, em quem, em quê? Será que a gente tem domínio próprio ou demônio próprio, né? Forte. É forte, mas é Mas é verdade, verdade. né? É. A gente tem. Aí ela diz: muitas pessoas no mundo estão tentando encontrar Deus, e que nós lhe mostramos é muito mais importante do que o lhes dizemos. Então, assim, são nossas atitudes. É o controle que a filha dela teve naquele momento. Foi a atitude que a filha dela teve, foi a atitude que o Dave teve, né, de levar os livros, né, de ser atencioso também. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Nós somos vistos todo momento, nós somos julgados a todo momento. Sim. A gente que é cristão, a gente está passando por um momento realmente de julgamento. Então, assim, as pessoas julgam mesmo, apontam o dedo. Qualquer coisa, isso é uma hipócrita. Diz que é e não é. Diz que segue e não segue. Então, a gente tem que ter muito cuidado
com o que a gente fala e onde a gente anda, para a gente realmente ser luz e não escuridão, a gente levar a luz onde a gente chega. Que as pessoas olhem para a gente e digam, tem alguma coisa diferente nela. Que a presença chegue junto, né? Exatamente. Luz do mundo e sal da terra. E ela fala assim: somos chamados para esse tipo de comportamento e atitude. Tem noção que isso nos mostra que, assim, Deus nos escolheu para ter esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. E é muito difícil mesmo, porque você vai lutar contra a sua carne todos os dias. Se a gente estivesse no lugar dela, como nós já estivemos, acredito que vocês têm testemunhos com isso, assim como eu tenho, de passar por, por situações que você fala assim: ah, não, agora eu vou deixar a Ingrid do Velho Testamento mostrar. A gente sempre quer mostrar com a nossa personalidade, às vezes com palavras, aquilo que nós poderíamos fazer, aquilo que poderia acontecer, se a pessoa nos desse o que é nosso por direito, porque às vezes a gente não tá, às vezes não, né? O crente, ele não tá pedindo o que não é dele por direito, muito pelo contrário, ele tá revogando ali os seus direitos. Mas dependendo de como a gente fizer, a gente perde. Como que eu falo pro meu filho? Eu falo sempre pra ele assim, ó. Perde a Você perdeu a razão, né? razão. Você estava certo. Mas a forma como você fez, você perdeu a razão. Às vezes vai dizer para nós que a gente tem que deixar o nosso direito de lado, a gente tem que parar de pedir aquilo que seria nosso, para que a pessoa veja em nós um caráter diferente do que ela veria em qualquer outra pessoa, um exemplo diferente do que qualquer outra pessoa faria. Mas por que você não fez? É porque eu não sou assim. É porque Jesus não quer que eu seja assim. Lembra muito, Ingrid, domingo você não foi na igreja, né? E Não fui. domingo o culto foi exatamente falando sobre isso, né? Você não precisa, é, se todo mundo se levantou, porque é aquela história, né, dos três que foram jogados na fornalha. E Uhum. aí ele falando assim, todos se baixaram, né, para os deuses lá, e eles não. E aí, por que que você precisa acompanhar o rebanho? Porque todo mundo está fazendo. Parece filho, né? Que diz assim, ai, mãe, todos os meus amigos vão. Sim, mas você não vai. Você não é todo mundo. Não é todo mundo. Eu guardei essa Então, a frase por gente tem ano. que entender isso, que a gente não é todo mundo. A gente tem que saber se comportar. A gente tem que saber que a gente é diferente. Por mais que todas aquelas você está no meio da multidão. A multidão se baixou para aquele Deus, mas nós não vamos, porque nós sabemos a quem nós servimos, nós sabemos quem é nosso Deus. Então, quando a gente tem a identidade, a gente conhece nossa identidade, a gente não vai se dobrar para esses deuses. A gente não vai dobrar nosso joelho para esses deuses. A gente sabe que a gente só pode dobrar o joelho para um Deus. Então, a gente tem que entender isso, que a gente é diferente. A gente, quando chega, Sim. a gente vai trazer a diferença realmente. E muitas vezes a gente vai sofrer, porque às vezes a gente vai estar sozinho. A multidão está toda com o mesmo pensamento, com a mesma atitude, e você tem que tomar uma atitude diferente. Tu, porém, E aí é como muito está em fácil, Timóteo. como ele falou, você dentro da igreja, porque está todo mundo com o mesmo pensamento seu, é muito fácil você ser cristão dentro da igreja. Sim. Mas lá fora, onde está todo mundo dobrando o joelho para outros deuses, será que você vai entrar no, Será que em no algum ritmo da momento, multidão ou você vai. dependendo de estiver na escola, no trabalho, com amigos que não são cristãos, será que a gente vai se dar uma curvadinha só para poder agradar as pessoas? Só para ir não ir contra a multidão? Exatamente. Quando é justamente quando as pessoas não conhecem Jesus que a gente deveria ser diferente para que elas pudessem conhecer, mas às vezes por Uhum. aceitação, para se sentir aceito, para se sentir dentro de um, a gente infelizmente se curva, né? E às vezes a gente é que tem que ser líder, porque às vezes, por você não se curvar, outra pessoa olha e diz assim: ah, e ela também não se curvou, então também não vou me curvar, porque eu não vou estar sozinha nisso. É. Ou a pessoa pensa, por que que ela não fez isso? Não, pera, preciso saber mais.
E a E gente aí chega aqui ela no vem com a história de José, né? Que a história é José. muito linda, maravilhosa, e o sofrimento dele, a paciência que ele teve, e ele nunca murmurou. Olha, Ele eu ia nunca. colocar aqui a música de Jó no início, mas eu queria que tivesse uma música sobre José. Se vocês conhecerem, eu não conheço. Porque, assim, é óbvio, né? Não dá para comparar as duas histórias, são histórias extremamente fortes, cada uma com as suas, né, é, qualidades e defeitos. Mas, assim, se você for olhar a paciência que teve José, meu Deus do céu, a resiliência. Tá escrito assim, ó, ele nunca se queixou. Deus finalmente o libertou e promoveu. E no final ele teve tanta autoridade no Egito que ninguém mais no país estava acima dele, exceto o próprio faraó. Mas para chegar aqui, teve essa parte do ele nunca se queixou. E nesse nunca se queixou, está envolvido o abandono, a rejeição, a tentativa de homicídio, tá envolvido ser vendido pelos próprios irmãos para como escravo, né, para o Egito. Tá envolvido realmente a família virar as costas para ele, nunca mais ir atrás dele. Olha quantos anos se passaram, ninguém nunca se arrependeu. Ninguém nunca falou assim, nenhum dos irmãos, quantos irmãos eram? Não lembro quantos irmãos eram, mas assim, ninguém nunca teve a capacidade de olhar para trás e falar assim: ai, gente, aquilo que a gente fez com José, pelo amor de Deus, eu me arrependo, eu vou atrás dele, eu vou pedir perdão. Ninguém nunca fez isso. Olha para ser promovido o que ele teve que passar. E o mais interessante, Ingrid, é que em todo esse sofrimento que ele passou, em tudo que, como você citou aí, tudo que aconteceu com ele teve a atitude correta em todas, e nenhuma delas ele perdeu O pra, ati- caráter. por ter uma atitude diferente. Em todas as atitudes, em todas as situações, ele teve a atitude correta. Até ela diz assim: Deus concedeu graça a José onde quer que fosse. Onde quer José que fosse. passou por tudo que ele passou, mas ele não mudou a atitude. Pelas Sim, nossas atitudes é que Deus vai e vai justificar, fazendo. né? Aqui ele fala assim, ó, Deus também justificou José. E é realmente isso, Deus vai nos justificar pelas nossas atitudes, assim como você falou, Carmen. Porque independente do lugar que ele tivesse, se fosse na prisão por ser caluniado, Uhum. por algo que ele não fez, que ele jamais faria, ele jamais trairia o rei daquela forma, foi caluniado a ponto de ser jogado lá, passou anos lá, e ainda assim ele não precisou fazer nada, ele não se queixou, e por ele não ter feito nada, Deus o justificou. Tem coisa melhor que isso? Gente, nunca quero fazer por com as minhas próprias mãos, porque para Deus me justificar, eu tenho certeza que eu não posso colocar a minha mão. Não tem como. Eu tenho certeza que quando a gente coloca a nossa mão, Deus tira dele. E a gente, Sim. no momento do calor, da raiva, do sofrimento, a gente sempre acha que é a vingança mais rápido possível que vai trazer mais alívio para nossa alma. Mas não é. Porque o fato de você não se vingar, ter que conviver com aquilo que você poderia ter revidado, e você não revidou, e você conseguiu vencer aquilo dentro do seu coração, matar aquela vontade e permitiu que Deus fizesse no tempo dele, com as mãos dele, com é, como posso dizer, não por vingança, porque Deus não é um Deus vingativo, mas pela justiça de Deus, pela justiça dele, você ter esperado, gente, é muito melhor. A sensação de paz, de estou no centro da vontade de Deus e Deus me justifica, é a melhor coisa do mundo. E às vezes o centro da vontade de Deus não vai ser o centro da sua vontade, você pode ter certeza disso. E o mais interessante é o seguinte também, que a gente tira da história de José. José poderia ter se transformado num homem amargo, rebelde, revoltado, por tudo que ele viveu, como você falou, né? Ele foi abandonado, ele, sabe, Caído. tudo que ele passou. E ele não mudou o coração dele. Ele não deixou que tudo aquilo que ele vivenciou envenenasse o coração dele. É como disse, né? Deus sempre estava do lado dele e ele sabia disso. Então, Sim. por isso, ele nunca mudou a atitude, ele nunca mudou o coração dele, ele não se deixou envenenar por tudo que ele passou. Porque a gente vê muita gente dizendo assim: ai, mas eu sou assim. As pessoas justificam muito. Ai, mas fulano é assim, porque você não sabe a história dele. Oi? E José?
E sabe o que que é Oh, pior olha a aqui para história de mim? José, olha a história de Jó. Nossa, com certeza. Jesus. E aí, sabe o Entendeu? que que é o pior, que se tornou o melhor? É que Deus entregou os irmãos dele na mão dele. Olha isso que ela fala aqui. Ele lhes disse que os irmãos dele vieram até ele, né? Porque havia muita Aham. fome naquela época, então os irmãos vieram. Aí ele disse assim, ó: ele lhes disse que o que eles haviam feito de mal, Deus havia transformado em bem, que eles estavam nas mãos de Deus, não nas dele, e que ele não tinha o direito de fazer nada, exceto abençoá-los. Abençoá-los. Olha só, depois de tudo que ele viveu. Eu O tinha que, marcado isso aqui também no meu livro, porque isso aqui, gente, isso sabe não o é que que me humano, faz não. Isso aqui é refletir? segura na mão de Deus mesmo. É ter o Sim. coração mesmo de Deus. É ter mesmo um coração. Eu imagino que assim, a maioria das pessoas vai ficar esperando, sonhando com o dia de reencontrar esses irmãos. Para pelo menos falar, olha onde eu tô. Pelo menos isso. Só passar Mas assim, ó, é, a mão assim do lado e dizer assim, passa um pouquinho da tua graça aqui para mim. e sabe o que que eu tirei de mais reflexão aqui dessa parte? É o que a gente faria, o que você faria se Deus entregasse as pessoas que lhe causaram mal nas suas mãos, como ele entregou na mão de José. O que que a gente faria? Será que a gente agiria como ele? Olha, não, pode ficar tranquilo, porque o mal que vocês acharam que me tinha feito, na verdade, foi o que me Virou abençoou. bem. E Deus usou tudo isso para me abençoar. Olha que palavra. E vocês não vão ser amaldiçoados pelas minhas mãos. Jamais, eu não tenho direito de fazer isso. Vocês estão nas mãos de Deus e eu devo só abençoá-los. Abençoar a cara desses irmãos, a vergonha que eles tiveram nesse Tem coisa pior momento. que isso. Tem coisa. Não tem coisa pior que isso. Eu acho que José fez exatamente aquilo que ele sabia que ia doer mais no fundo, né? Primeiro eu acho que ele pensou assim, eu jamais vou perder aquilo que Deus me deu por uma vingança, porque honrar a Deus é muito mais do que fazer as nossas vontades, está muito além do que fazer as nossas vontades. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, tentando raciocinar um pouquinho, né? Pensar 1% do que José pensou naquele dia, naquele tempo, eu acredito que, no fundo, ele não queria perder jamais aquela confiança, aquele relacionamento que ele construiu com Deus. Jamais. Ele sempre soube que ele era especial. E ser especial para Deus não é deixar de sofrer. Muito pelo contrário. Ele sabia que ele era especial desde sempre. Por isso, começou a nascer aquela raiva entre os irmãos dele. Foi isso que provocou. Porque ele sabia que era especial, ele sonhava, ele tinha sonhos proféticos, ele sabia que tinha um futuro glorioso esperando ele, e aquilo provocou inveja de tamanha, né? Como posso dizer? Foi tão intenso aquilo que eles sentiram que eles tentaram matá-lo. Não conseguiu, A vendeu inveja, a a inveja. inveja. Olha a intensidade do que foi criado no coração dos irmãos por aquilo que Deus já tinha liberado sobre a vida dele. E, e não, nada teve a ver com ter uma vida gloriosa de não sofrimento, de não sofrer. Muito pelo contrário, ele sofreu e sofreu muito. Mas qual foi a postura em meio ao sofrimento? Exatamente. Ele soube passar por todas as provas. Ele Sim, soube, ele soube passar pelo deserto, né? A sim. mentalidade que ele tinha era diferente. Era uma mentalidade diferente, com certeza. Acho que ele já tinha lido Joyce Meyer. Com certeza. Aí vem os perigos da queixa, né? Aí ela diz que a Bíblia é muito específica sobre os perigos de resmungar, censurar e queixar-se. Olha só, como a gente tem que ter muito. Queixar-se é definitivamente uma mentalidade de deserto que nos impedirá de atravessar para a terra prometida. Aí ela diz, né? Os israelitas queixaram-se e permaneceram no deserto. Jesus louvou e foi ressuscitado dos mortos. Sabe o que que eu tive de maior disso daqui? Que eu até escrevi aqui. Ah, Eu coloquei assim, coloquei só frases pequenas, hoje eu nem escrevi muito, né? Porque eu já grifei tudo aqui e o senhor já falou o que ele queria falar. Mas eu coloquei assim, ó, brecha. Por quê? Muitas vezes na vida, as pessoas acham que elas não estão dando brecha, que tá tudo bem,
e que é só ataque de Satanás, livre, leve e solto, só porque ele tem esse poder na nossa vida. Mas não, ele não tem esse poder na nossa vida. Tanto que tem uma parte aqui, ó, que ela fala, ó, cada vez que entregamos nossa mente e nossos lábios a qualquer um deles, que seja queixar, murmurar, reclamar, estamos Uhum. dando a Satanás um poder de que Deus não autorizou a ter. Ou seja, ele não tem autoridade sobre a nossa vida se Deus não permitir. Só Sim, que a partir do momento que a gente dá essa brecha, Deus não tem que fazer, porque Deus é justo. Livre-arbítrio, ele você sai. escolheu. Exato. Você escolheu, então, ó, ele tá do teu lado, mas foi você que escolheu, aguenta a consequência. E aí as Uhum. pessoas acham que elas não dão brecha, mas murmurar, reclamar é uma brecha. E muitas vezes a pessoa tá, nossa, mas quanto ataque de Satanás, o inimigo se levantou. Gente, não tem isso de inimigo se levantou. Nem sentado ele tava, ele é um derrotado já. Só que o fato da gente reclamar, da gente abrir essas brechas, dá o direito dele interferir na nossa vida. E aí é o que mais pega aqui, que essa frase que a Carmen leu para mim é extraordinária. Os israelitas queixaram-se e permaneceram no deserto. Gente, era para ser 11 dias, virou 40 anos. Olha o poder negativo que reclamar tem na nossa vida, que ficar se queixando tem na nossa vida. E Jesus louvou e foi ressuscitado dos mortos. Olha o oposto. O oposto aqui de se queixar, de reclamar, é justamente louvar. E olha, ele ressuscitou. Tem poder maior que isso? Então, eu levei uns 3 tapas na cara Aqui, e grata. aqui, meu Deus, aí diz, ó, não resmungue, censure, nem se queixe. Gente, não é fácil. Porque assim, como a gente falou, né? Quando a gente está bem, quando tá tudo bem, tá tudo ótimo. Basta uma pedrinha no sapato, às vezes você está andando na rua. Aí cai uma pedrinha sem querer no seu sapato. Basta uma pedrinha no seu sapato que você já fica. Aí esse sapato é muito chato. Aí entrou uma pedra no meu. Ai, ai, Ou mais intenso, né? Ai, esse dia não tá bom. Ai, porque eu levantei e já sabia que não ia ser bom. É hoje. E sabe o que é pior? Que ela começou escrevendo aqui. Ela colocou assim, ó. Algumas vezes parece que o mundo inteiro está se queixando. Tem uma normalização da reclamação. Vocês já perceberam isso? As pessoas, o mundo reclama por tudo e nós fazemos parte dele. Porque a pessoa começa assim, ó. Ai, que tá chovendo de novo. Aí você já tá lá reclamando da chuva junto com a pessoa, sendo que você até gosta de chuva, mas porque ela começou a reclamar e você entrou na dela, você também tá reclamando. Aí a pessoa tá reclamando, nossa, porque esse governo, que isso, que aquilo outro. Gente, é verdade, não deixa de ser um fato. Mas assim, a gente começa num nível de reclamação que as coisas nem tá tão ruim pra gente. Mas a gente começa a reclamar como se tivesse. E aí eu imagino Deus olhando lá de cima e falando, cara, mas ela tá achando ruim tudo que eu tô fazendo por ela. Olha isso que eu fiz. A é gente isso, começa. é como ele diz, é pouca gratidão e apreciação, porque às vezes é como você falou, às vezes está caindo chuva, você está se queixando da chuva, gente, mas a gente tem que olhar o lado bom da chuva, olha, tá, as plantas estão ficando felizes, nossas frutas vão ficar mais bonitas, a chuva traz um clima agradável, vamos ver o lado de apreciar aquilo, E né? outra, vai encher também para a gente poder ter água, né? Lembra quando não chove, a maior seca que já teve alguns anos atrás? O quão ficou cara a água, justamente porque não Uhum. tinha de onde tirar por causa da seca que estava. Estava mais caro do que energia. Bom, um depende do outro, né? Mas enfim. Vocês entendem que, assim, é uma normalização, uma cultura da reclamação. Ela até fala aqui de chefes, do emprego e de tudo mais, e realmente tem a ver com isso. Mas, infelizmente, a gente vive numa cultura que só reclama. E se a gente não vigiar, nem tá tão ruim assim, e a gente começa a reclamar. Porque, gente, tem uma frase que a minha sogra fala, eu parei de falar ela. Porque eu entendi que o mundo espiritual estava entendendo isso como um desafio, não como um desabafo. A frase é assim, ó: nada está tão ruim que não possa piorar. A minha sogra sempre Hum. fala isso. Só que eu, quando falo, sempre piora. Exatamente, porque você está atraindo. Exato, Você eu parei de atrai falar. aquilo que você. Mas eu digo assim, ó, gente,
realmente nada está tão ruim que não possa piorar. E por mais ruim que a gente esteja, ainda tem coisa boa para ver. Você ainda está respirando, você ainda tem um teto sobre a sua cabeça, você ainda tem saúde, você, mesmo que você esteja lutando com tudo isso, Deus ainda está te dando uma oportunidade de lutar, você ainda está aqui, ainda tem vida. A gente pode mudar essa frase e dizer nada dá tão ruim que não possa melhorar. A gente tem que pensar assim, porque é Nada assim que a está gente tão tem que bom que viver. não possa melhorar. Melhorar, exatamente. Aquelas duas Eu mensagens. sempre falo do deserto, que eu digo, o deserto é passagem, não é morada. Então, assim, é uma passagem, a gente está passando por isso, a gente não vai ficar nisso. Eu sempre pensei assim, porque a gente tem que Exatamente. ter esse entendimento. Porque é isso que o mundo precisa, que a gente olhe, ai, esse sol tá demais. Não, olha, agradece, olha a claridade, olha as nuvens como estão lindas, olha o céu como está lindo. Vamos olhar o lado bom, porque o lado ruim já tem gente demais para olhar. Vamos Infelizmente. agradecer, porque Deus fica tão feliz quando a gente é grato, né? Porque ele que nos trouxe esse mundo. Se tem aflições, mas ele está com a gente. Então a gente tem que entender isso, né? Que a gente vai passar por aflições, vai, mas a gente sabe que é passagem. Deus está com a gente sempre. Então vamos alimentar essa gratidão, vamos alimentar essa apreciação, né? Que ela fala. Porque é bom a gente apreciar, às vezes a gente para aqui, às vezes eu fico aqui e os passarinhos vêm bem aqui pertinho e ficam olhando. Eu acho maravilhoso, vamos apreciar. É uma coisa tão pequena. A Ingrid agora viajou, foi para um lugar maravilhoso, uma, sabe, uma paisagem deslumbrante, mas eu tenho certeza que tem gente que chega ali e diz assim, ah, mas só isso, ah, mas é isso, entendeu? E É ficar o assim, ó, olhar da não gente, né? conseguia parar de olhar. E ficava, Senhor, o Senhor é muito criativo, como o Senhor fez tudo isso? Mas sabe o que que veio à memória agora? Eu acho que foi uma Hum. pregação que eu ouvi que falava que ela desmembrava a palavra reclamar, que tinha dois significados, né? Reclamar é clamar duas vezes por algo ruim, reclamar, e significava também de que você se colocaria no lugar de alguém que pudesse fazer algo melhor por aquela situação. E você se colocar no lugar de alguém, nesses casos da reclamação, normalmente é se colocar no lugar de Deus. Então você calcula Deus olhando de lá e vendo a gente reclamando, falando de que a gente faria melhor no lugar dele. Em algum momento aqui que eu não lembro mais onde ela falou, não vou tentar procurar porque eu vou passar alguns minutos, mas ela fala assim, de que quando a gente tá reclamando e tal, se queixando, é porque ou a gente quer passar muito rápido por aquilo, ou a gente não gostaria de estar passando por aquilo, enfim, mas remete a você não saber aguardar o tempo de Deus. É isso que eu tiro de aprendizado. Quando você não sabe esperar, que eu acho que é na parte da espera que ela fala aqui, né? Quando você não sabe esperar, então é porque você não sabe aguardar o tempo de Deus. Ela fala muito de você ter paciência, né? Nessa parte que ela fala de você ter paciência para você entender que é o tempo de Deus. Porque realmente, às vezes, a gente não tem paciência de entender que a gente precisa passar por aquilo dali. É necessário para a gente passar por aquilo dali. E aí a gente vai para a última parte, que é não se lamente ou se preocupe. Ore e agradeça. Ele nos instrui a orar com ações de graças em todas as circunstâncias. Aí ela estava orando e Deus falou assim para ela. Provavelmente deve ter falado assim para a gente também em algum momento da vida. Joyce, por que eu deveria lhe dar qualquer coisa se você não é grata pelo que já tem? Por que deveria dar-lhe algo mais sobre o que se queixar? Gente, quantas vezes a gente não se pegou reclamando de que tem louça para lavar, de que tem roupa para colocar na máquina, de que tem roupa para dobrar, de que tem que fazer não sei o que para as crianças? Eu vou contar algo aqui para vocês que me veio à memória agora, e sempre que vem com essa questão de reclamação, eu não tenho como não lembrar desse testemunho, porque eu vivi ele de muito perto, né? Tem um grupo da escola, acredito que vocês já devem ter passado. A Carmen faz anos que ela passou pelos grupos de mães, né?
Naquela época, graças a Deus, não havia Não WhatsApp. existia, graças a Nossa, Deus. glória a Deus por isso, porque que saco que é o WhatsApp, né? Não entra na minha cabeça que antigamente as pessoas tinham que vir na sua porta para falar com você e agora você não pode demorar 5 minutos para responder uma mensagem que eles não aguentam. Não entra na minha cabeça, mas enfim. Grupo das mães da escola, tava lá participando. Tinha um menininho na sala de Samuel, no terceiro ano, que ele tinha um problema no coração. E ele já tinha sobrevivido a muitas cirurgias, tal. Ele já tinha sobrevivido a mais tempo do que os médicos tinham dado para ele de vida. Era aquela felicidade por tudo que ele passou, ele sobreviveu e ele estava ali firme e forte ainda. Num belo não, mas num dia muito difícil, a gente recebe a notícia de que ele tinha falecido. Antes deles irem para a escola, a tia dele mandou mensagem pelo número da mãe dele, porque obviamente a mãe dele está até hoje desolada, né, com a partida dele. E a gente soube do falecimento dele. E foi a coisa mais triste do mundo. Meu Deus do céu, não consigo nem me imaginar no lugar daquela mãe. E eu penso nela muito, eu oro muito pela vida dela. Deles, né, dos pais. Era filho único, inclusive. Então ele tinha por volta, eu acho que de 8 anos, mais ou menos. Talvez eu esteja um pouquinho errado. E aí, gente, eu me apego muito a detalhes, né? Eu percebi que ela não saiu do grupo. E ela continuou lá no grupo de mães. E passou tempos e tempos e tempos. Obviamente, ninguém falava mais nada no grupo. E aos poucos foi tomando o normal, né? A rotina do dia a dia, de voltar a falar lá sobre matéria, sobre trabalho, enfim. E aí começou as reclamações sobre aquilo que eles tinham que fazer na escola, que tinha algum trabalho, alguma maquete vindo, e as mães reclamando muito, como sempre acontece, infelizmente. E no meu coração só falava assim aquela vozinha, ela ainda tá lá. Ela ainda tá lendo tudo isso, meu Deus. Tomara que ela não esteja lendo isso. Tomara que ela não esteja vendo sobre o que a gente tá falando. A gente não, porque eu quase não falo nada, né? Porque deixa o povo lá se matando. Mas ela tava, gente. E ela respondeu assim, num dia lá. Meninas, eu agradeço por tudo que vocês fizeram por mim até aqui e tal, agradeceu, tal, 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 mas eu vou sair do grupo, porque eu adoraria estar gastando todas as minhas horas, todos os meus dias com meu filhinho e eu não tenho mais essa oportunidade. Eu adoraria gastar toda a minha vida, tudo que eu tenho para ter ele de volta. E eu sabia que ela estava ali lendo tudo aquilo e vendo a gente, as meninas reclamando daquilo, e realmente ela daria tudo para ter o filho dela de volta e não ter do que reclamar. Aquilo, eu acho que foi um dos dias que eu mais aprendi sobre reclamação na minha vida. Sobre não reclamar dos meus filhos, do que eu tenho que fazer por eles, de ter que levar, de ter que buscar, de ter que me planejar sobre trabalhos, mais trabalhos de escola. Porque eu imagino, nem consigo imaginar, na verdade, como ela ficou de não ter mais o filhinho dela, de não ter mais pelo que reclamar. Não que ela reclamasse, né? Porque eu tenho certeza que a vida do filho dela foi um presente de Deus e que ela jamais tinha reclamado dele na vida, né? Ainda mais por ter passado tempos tão intensos com ele. Eu sempre acredito que ela vivia sempre como se fosse a última vez, né? Porque ele já nasceu com aquele problema congênito. Enfim, gente, eu aprendi muito sobre a reclamação com esse Que testemunho tapa na dela. cara que ela deu Foi e muito. muitas mães ali que estavam precisando, né? Infelizmente ela precisou. Ai, Jesus. Mas às vezes a gente precisa levar E ela fala umas aqui, ó. tapas do mundo assim para poder você entender, né? Sim. O que realmente é importante, o que realmente O pode porquê não tirar a sua reclamar. paz. E ela fala: a palavra não nos diz orar com queixas, ela nos diz para orar com ações de graças. Porque quando Jesus pedia em oração, ele olhava para cima e ele agradecia a Deus em primeiro lugar. Eu lembro Sim. de quando Jesus, na passagem, né, que fala sobre isso, de quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. E quando ele vai multiplicar os pães, ele simplesmente agradece. Perdão, eu ia falar de Lázaro, mas eu acho que Lázaro, eu não me lembro se fala isso, mas quando ele vai fazer a multiplicação lá. Ele simplesmente olha para cima e fala: Pai, graças te dou. Ele nem pediu nada, ele só agradeceu. Tem... Antes mesmo que os pães fossem multiplicados, os peixes fossem Exato, multiplicados, ele já estava agradecendo. exato, Antes mesmo que fosse feito o milagre, ele já estava agradecendo pelo milagre.
que é o que a Sim, gente tem que acostumar a fazer isso na nossa vida. Antes mesmo da gente pedir, a gente já tem que agradecer. sim. Eu falo muito isso aqui em casa, né? E eu acredito que é como Deus age na minha vida, mas porque também eu reconheço e falo, isso tem acontecido cada vez mais. Eu sempre falo assim, ó, antes da falta, Deus já deu a provisão. Gente, eu consigo enxergar isso em tudo. Antes de acontecer qualquer coisa de falta, Deus já deu uma oportunidade de eu resolver o problema. Sim, Antes, sabe, eu trabalho muito com pessoas e, infelizmente, hoje em dia no mercado de trabalho, as pessoas saem muito fácil do trabalho por qualquer motivo, enfim, né? E às vezes, você pedir para a pessoa fazer aquilo que ela foi contratada para fazer já é motivo para ela não ficar. E às vezes, quando alguém vai sair, Deus já deu uma provisão de uma outra pessoa e eu nem estava imaginando por quê. Quantas vezes isso acontece? De ter um currículo na minha mão, de alguém vir falar comigo, olha, eu tô disponível, tal, tal, tal. Eu falo, que legal, um dia vai ser bom te ter aqui. Aí no dia seguinte alguém pede a conta. Eu falo, nossa, um dia chegou muito rápido. E realmente eu acredito que Deus honra muito nosso coração de sempre reconhecer aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, a provisão dele diária. Eu brinco muito sobre o maná, né? O maná, ele existe até hoje. Se você olhar para a sua vida, eu tenho certeza que você vai ver uma provisão que ela é para aquele momento. sim. Mas amanhã, Deus também vai provisionar para aquele outro momento. E depois de amanhã, e daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, também. Isso aí acontece muito, mas a gente tem que estar atento para ver. Para mim, ela terminou dizendo, né, descobri que a paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Porque realmente a gente tem que saber esperar. E a gente, é o que a gente, eu acho que era essa frase que você estava tentando lembrar, né? A gente tem que entender como nós devemos ficar enquanto nós estamos esperando. O que nós devemos fazer? Será que a gente tem que deitar e esperar? Será que a gente tem que correr e esperar? Qual a atitude que eu tenho que tomar para esperar? José não deixou de viver a vida dele. Ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, mas ele foi vivendo. Ele foi vivendo, passando por todos os obstáculos que apareceram na vida dele e não se queixando, mas esperando em Deus, pacientemente, porque por tudo que ele passou. A mesma coisa Jó, como você falou, né? A história de Jó também é outra história que ele teve paciência de esperar. Então, qual a atitude que a gente tem enquanto a gente espera a vida da gente mudar certas situações que a gente vive? A gente tem que entender que Deus tem um propósito daquilo que a gente está vivendo. Então, como é que eu vou passar por aquilo que eu estou vivendo? Qual a atitude que eu vou tomar? Eu vou esperar em Deus, mas como? Eu tenho que tomar algumas atitudes. Eu não posso me queixar, eu não posso lamentar, eu não vou murmurar, eu Eu vou não vou viver, reclamar do tempo. não vou reclamar do tempo. Eu vou entender que tudo tem um propósito. Deus disse aos israelitas em Deuteronômio 1:6: tempo bastante haveis estado neste monte. Talvez você tenha estado em volta da mesma montanha muitas vezes e agora esteja pronto para continuar. Isso aqui ela disse em alguns capítulos atrás também, né? Sim, Quando ela falou do povo lá no deserto. E às vezes acontece com a nossa vida, como você falou, da pessoa tá tanto tempo ali e ela não sabe por quê. Será que a gente, sem querer, desenvolveu um coração de murmurar? E é por isso que Deus permitiu que a gente ficasse, permanecesse tanto tempo diante desse problema, dessa situação, desse deserto? Será que, sem perceber, a gente tem aberto brecha, dado essa autoridade para o inimigo agir na nossa vida e nos ferir por causa da nossa reclamação, por causa de um coração de murmúria? Aí eu ela tenho. termina. Ai, desculpa, pode falar. Perdão, essa aí é a última frase. Que ela falou assim: eu não disse que seria fácil não se queixar, mas você tem a mente de Cristo. Por que não tirar o máximo proveito dela? Porque foi isso que ela já ensinou para nós até agora, né? A gente tem a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. É bem rapidinho que eu vou falar um testemunho que eu tenho de quando eu trabalhava lá no Tribunal de Justiça. E eu tinha cargo comissionado, então de 2 em 2 anos esses cargos podiam mudar.
E aí o que aconteceu comigo é que eu tinha um cargo muito bom e, de repente, nesses 2 anos, me colocaram num cargo que ia ser extinto, ia ter uma mudança no, no organograma do tribunal e esse cargo ia ser extinto. E, e as pessoas chegavam para mim e diziam assim: ah, você foi para um cargo que vai ser extinto. Tipo assim, você vai já já sair, você vai. E eu, tá tudo bem. Fui para o cargo, caladinha, e tinha gente que dizia assim: ah, essa daí, como ela é evangélica, né, que eles falam logo, ela aceita tudo fácil, não tem problema. E eu, como eu digo sempre, né, Deus está no controle. Uhum. E aí eu não reclamei, não murmurei, fui. Até assim, meu pai me chamou e perguntou: minha filha, você foi para um carro que vai ser extinto? Eu disse: é, pai, mas tá tudo bem, não tem problema não. E aí, com 2 meses, com essa mudança, foi criado um cargo e eu fui indicada para esse cargo. Então, eu passei 2 meses naquele deserto, mas eu não murmurei, eu não reclamei, porque eu sabia que Deus estava no controle da minha vida e eu dizia: se eu tiver de ir embora, eu vou, não tem problema, o tempo que eu passei aqui foi o tempo bom. E se eu tiver de ir para outro, eu vou. E aí, as pessoas, quando aconteceu que eu fui nomeada para aquele outro cargo, aquelas que vinham me criticar, nenhuma voltou para me parabenizar. Meu Deus. Nenhuma. Então, assim, é isso que você tem que viver. Se Deus está no controle da sua vida, você tem que entregar mesmo o controle da sua vida a Ele. Porque às vezes você tem que passar por alguns desertos e você tem que se posicionar, né? Como a gente disse no início. Era só isso que eu queria contar. Maravilhoso. Tenho certeza que você ensinou elas, mesmo ficando calado. Elas Eu podem não não ter sei. voltado para falar, mas elas Eu foram não sei ensinadas. se eu ensinei para elas, mas Deus me ensinou a ter paciência, porque não foi fácil. Dizer que foi fácil, não foi. Eu sofri, porque a gente, né, não espera as coisas. Você ir para um lugar que você sabe que vai ser extinto, você realmente você tem medo. Mas eu entreguei minha confiança mesmo naquele momento, eu entreguei. Não tinha mais a quem entregar, eu tinha que entregar para Deus. É isso mesmo. E ele E faz isso aí mesmo. tudo foi Quando você não resolvido. tiver como olhar para mais nada, você vai olhar para mim. Então eu vou te dar tudo. Foi exatamente isso que eu vivi naquele momento. Acontece, acontece muito. E é isso, é porque ele tem que dizer assim, ó, você tem que entender que quem cuida da tua vida sou eu, não é mais ninguém. Sim. E às vezes não é fácil a gente entender isso, né? É que a nossa devoção, a nossa confiança tem que estar completamente nele. E se a gente Sim. confia em qualquer outra coisa que não seja nele, então a gente vai perder para a gente aprender que é dele. A nossa dependência total é dele. Aí depois que a gente aprende, aí acontece como aconteceu com muitas pessoas, a gente é promovido. Aí no seu caso foi fisicamente também, né? Foi. Humanamente. Mas eu dizer que eu não sofri, quando eu chegava em casa eu sofria, mas eu Sim. orava e dizia, Senhor, está nas tuas mãos. Se eu tiver de sair, glória a Deus por isso, pelo tempo que eu passei. Tudo está nas tuas mãos, mas não foi fácil. Foi um desertinho de 2 meses. Você pensa, ah, mas 2 meses, tão pouco, mas para a É, gente, não é pouco, não. não. É, Quer Tati, quer falar falar alguma alguma coisa? coisa, Tati? A gente fala demais, você percebeu? Tá sem isso? Pronto. Oi, tá me escutando? Eu tô com Sim. um fone. É, não, só tô aqui escutando. Eu acabei meu trabalho agora. É, de fato, tem situações que de fato elas vêm mesmo para como aprendizado mesmo, né? Eu tô vivendo uma situação bem única, que eu acho que eu sempre falei isso para Deus quando eu via, por exemplo, um acidente de carro, alguma coisa assim. Eu falava, nossa, deve ser horrível você perder muitas pessoas da sua família ao mesmo tempo, né? E eu perdi três em junho. E de fato é isso mesmo, é você glorificar a Deus o tempo todo. É, o seu testemunho referente ao trabalho me fez pensar algumas coisas, talvez até como que eu devo mudar algumas posturas minhas, né? Mas enfim,
Tem que, às vezes parece que é até difícil às vezes respirar para descer, Meu né? Deus, Mas não dá vai, nem para imaginar. vai passar. E assim, tem sido uma bênção, né? Tô gostando muito. Semana que vem eu vou estar de folga, né? E aí eu quero ver se eu coloco toda a leitura do livro em ordem, né? Até mesmo na sexta-feira, que eu não vou ter muito o que fazer, até eu ter alta do. Eu vou fazer uma cirurgia sexta-feira, então até ter a alta, dá até para ler um pouquinho, né? Mas tem sido bênção. Graças a Deus. Que o Esse Senhor livro é possa confortar. maravilhoso. Que o Senhor possa confortar você, Tati, porque não, a gente não consegue nem imaginar o que é isso. Eu nunca passei por uma experiência assim, espero nunca passar também, porque é muito doloroso você pensar em perder alguém, você perder de fato e muitas pessoas ao mesmo tempo ainda. Meu Deus, só misericórdia de Jesus. Mas, como a gente sempre diz, a gente É. tem certeza que nada saiu do controle absoluto das mãos de Deus. Em nenhum E tem que ter momento. e tem que ter um aprendizado para isso, né? Eu sempre falo para Deus, Senhor, tem que ter um aprendizado. Possível o Senhor ter permitido três, né? Meu No mês, Deus. assim, foram picadinhos, né? Então foi uma 10 dias, foi um dia primeiro, depois 10 dias depois, e depois 15 dias, 15 dias outra. Tem que ter um aprendizado, tem que ter. Então, Senhor, eu acredito, né, que Ele está me ensinando alguma coisa. Aliás, Que já, ele tá. Ele está algumas eu te já tenho, fortalecendo, com Ele está certeza, apontando, Tati. né? Mas é isso mesmo, né? A questão do deserto, a paciência. Estavam falando, eu lembrei de alguns versículos bíblicos que falam: esperei com paciência no Senhor. Existem outros também que dizem que é, às vezes esperar demais faz com que falte a nossa esperança. Então eu vivi muito isso. É, enfim, de fato, saber que de fato o deserto ele não é lugar de morada, é passagem, né? Mas isso, uma benção, meninas. E Muito deserto com obrigada. Deus tem provisão. É isso que tem que ter em mente. Deserto com Deus tem maná do céu, tem Sim, coluna de fogo à noite, tem nuvem de dia que aponta o caminho, tem provisão a todo tempo. Você está sendo sustentado, eu tenho certeza disso. sim, sim. Eles não tô Tem nem muito pedindo, vocês não falam aprendizado. nada. É. E aí, enfim, existem situações específicas que ele vem e ele traz assim, é como se fosse assim mesmo um maná, né? Inclusive hoje minha oração, eu falei sobre isso. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor traga, né? Essa questão da reclamação, né? Assim, a gente aprende a não reclamar. Ah, outra coisa que a gente já para, né, de fazer, porque eu tive uma experiência muito específica com essa questão, no começo vocês falaram da raiva, né, de gente, por exemplo, dos irmãos lá de Moisés, de José, Jesus. dele também ter revidado. Eu tive uma situação específica que aconteceu, que eu fui totalmente assim, saí né, do espírito, fui para a carne, fui para a velha Tatiane. E assim, foi horrível, horrível, faz muitos anos isso, foi horrível. E o que que eu aprendi com isso? Primeiro, nunca mais fazer, né? E eu falo que às vezes a ofensa vai falar muito mais sobre mim do que aquele que me ofendeu. E quando eu aprendi isso, eu acabo agindo hoje de uma maneira totalmente diferente. Então eu me calo, finjo, né? Às vezes eu brinco, eu falo, finjo demência, não é comigo, deixa Deus tratar, mas não faço mais. Assim, aquilo foi tão doloroso para mim, né? Eu acho que quando a gente é cristã e o Espírito Santo de fato fala com a gente, quando a gente faz alguma coisa fora daquilo que é dele, ele corta a gente assim, tipo, né? E foi exatamente o que ele fez. Tipo, eu nem fui assim, nem dei de doida, nada disso, mas tipo, eu revidei, né, aquela ofensa. Só que aquilo me incomodou tanto que eu tive que, óbvio, pedir perdão para a pessoa, né? E nunca mais. Então, quando alguém fala alguma coisa para mim, eu falo, filha, fecha a boca, porque o jeito que você vai agir com o outro fala muito mais de quem você é, né? Quem é você como pessoa. Então, o que está habitando em você, né? Então, assim, eu precisei sofrer isso, porque eu sou muito passiva, mas esse dia eu tava já, puf, né? Mas eu não passiva, eu sou muito calma, eu, tipo, né? Eu seguro muito para falar. E esse dia eu, puf, explodi. Então, depois disso, nunca mais.
Eu não faço mais isso, porque acho que fica a lição, né? Acho que o Espírito Santo quis me ensinar isso, e nunca mais. Eu não Glória a pulo os Deus. sapinhos ali, né? Mas é isso. Tem horas que ele vai mostrar o para que permitiu que você É, passe, que deixou sim, passar. sim. Bom, vamos orar para terminar. Quer orar, Carmen? Oro. Coloca a cirurgia da Tati na sua oração, por favor. Ai, Sexta-feira, mas Tati. sexta-feira. Hoje eu fui no anestesista, eu fiquei até meio. Não é aflita, porque como eu vou te remover os focos da endometriose, o anestesista, eu já fiz, é a segunda vez que eu faço a cirurgia. Ele falou assim: ah, se a gente vê que tem muito foco, ele vai dar aquela hack que a gente toma quando engravida. Ai, eu já falei assim: ai, senhor, já que ele já me tirou um pouco da paz. Eu falei: Deus, eu não quero, tira depois. Enfim, preciso descansar. Com E certeza, da não fica outra, aflita, não. Entrega, entrega, Tati. e Entrega a nas outra eu mãos fiz de cirurgia Deus. geral, né? Eu fiz a anestesia geral. Aí esse ele falou assim: Aham. olha, ele falou da hack, porque a hack, como fala? Ele disse que dá a hack para que se tiver muito, eu vou sentir menos dor depois, Uhum. pós-operatório, né? Mas assim, ai, só de pensar que de repente vai. Você vai Ai, pensar enfim, assim, ó, que mesmo que você tenha hack, que você esteja lá consciente do que está acontecendo, você não vai sofrer e você vai sentir aquela paz que sai de todo o entendimento. Porque quando eu precisei sim, passar por algo assim, que eu tenho horror à cirurgia, horror ao hospital, eu falava assim, Deus, eu tenho certeza que vai ser um ambiente que não vai estar gelado, primeiramente, porque o ambiente de hospital é tem horrível isso, é. gelado. Horrível. Não vai estar gelado, porque a sua paz vai reinar lá. Eu tenho certeza que o calor do Espírito vai me aquecer e que eu vou ficar em paz. E realmente foi assim, foi algo totalmente diferenciado. Então já declara e vai ser como tiver que ser da melhor maneira possível, porque às vezes a gente idealiza uma coisa que a gente acha que é o melhor, mas Deus sabe o porquê vai escolher a outra para você. E a Exatamente. gente às vezes não entende o porquê na hora, mas depois você vai saber. E declara isso, que vai ser tão em paz, vai ser tão quentinho, tão tranquilo, que você nem vai perceber. Amém. Vou pensar nisso, porque eu nunca orei desse jeito. Eu já orei a Deus, tipo, pedindo por tudo, né? Uma situação específica que aconteceu da segunda cirurgia, onde ele me deu paz, enfim. Mas nunca pensei no ambiente geladinho. Interessante. Vou fazer assim, de pedir mesmo esse quentinho do espírito, porque a outra eu fiquei com medo de perder o meu ovário, e uma situação específica que eu estava vivendo um momento atrás. E eu senti muita paz. E essa, quando eu fui hoje na consulta, eu falei, ai, Senhor. E aí eu tava pensando no geladinho, que eu falei, Senhor, tá frio. Então, assim, foi muito de Deus, porque de fato eu vou começar a Amém. orar nesse sentido. Eu não tinha pensado nisso, bem interessante. Amém, era Glória a meu medo, e aí Deus. deu tudo certo. Então, o mesmo que fez comigo vai fazer com Vai você. fazer com você, com Sim, certeza. eu creio, eu creio. Olha aí, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito, Senhor. Como Ele é Ai, amém. maravilhoso. Ele é mesmo. Vamos agradecer, né? Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te Jesus. agradecer por esse momento maravilhoso que nós vivemos. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Que essa mentalidade de deserto não seja a nossa mentalidade. Senhor, cuida de cada uma de nós, Senhor. Abençoa, Senhor. Guarda, Senhor, o nosso coração, Senhor. Que nós tenhamos sabedoria para viver todos os desertos que nós tivermos que passar. Ó, Senhor, nos abençoa, nos livra, nos guarda. Senhor, olha pela vida da Tati, ela vai passar por essa cirurgia, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que não é fácil nas nossas cabeças de aceitar qualquer cirurgia, mas nós sabemos, Senhor, que não vão ser os médicos que vão estar ali do lado da Tati, mas o teu Espírito Santo, Senhor. Guarda ela, guarda o coração dela, guarda a saúde dela, que ela saia de lá bem, Senhor, que ela saia de lá renovada, Senhor. Renova, Senhor, o coração dela, renova a saúde dela, Senhor. Esteja conosco também, Senhor, abençoando, guardando, Senhor, guarda nossas famílias, guarda cada uma das mulheres que forem ainda assistir o nosso encontro. Senhor, abençoa cada uma delas, dá sabedoria para elas viverem a vida delas. Senhor, dá, Senhor, paciência a cada uma de nós, para nós esperarmos o nosso tempo, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás conosco, Senhor, e isso é que nos importa, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos de nossa vida.
Nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelo provimento, Senhor, que nunca faltou na nossa casa. Oh, Jesus, abençoa nossos maridos, abençoa a nossa família, Senhor. Esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. É o que te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos tirar uma Amém. foto. Ô, Tati, acho que aqui a minha Oi. câmera ela fica num lugar muito ruim. Eu vou pedir só para você ir um pouquinho pro lado, eu acho que na sua direita, porque tá cortando seu rosto. Né? Isso, aí mesmo, onde você colocou a mão. Daquela, né, que precisa levantar, saber qual a direita e a esquerda, se eu sou dessas. Se você puder um pouquinho mais, só para não cortar nada do seu rosto. Aí, perfeito. Só mais uma pra gente ter certeza que ficou bom. Peraí. Aí, muito obrigada, viu? Deus Obrigada, abençoe, viu, gente. Foi meninas? maravilhoso. Deus abençoe. Até a próxima. Deus É, abençoe, com meninas. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.